Boa noite, Facebook. Boa noite, Instagram. Estamos iniciando mais uma noite de Evangelho, agora com Emmanuel, através do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje estamos no capítulo 21, Caminhos Retos. Vamos entender o que Emmanuel nos trouxe, né, nessa lição de hoje. E aí, deixa só eu colocar aqui o tema. Caminhos Retos, né? O capítulo 21. Volta. Capítulo 21. Boa noite, Edith. Do livro. Boa noite, Dara. Caminho, vírgula, verdade e vida. Pronto. Fixado o comentário. Muito bem. Ups. Deixa eu colocar aqui Pronto. Ok. Meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Boa noite, boa noite. Vamos lá fazer a nossa oração inicial. Em seguida a gente faz, oi mãe, a gente faz a leitura do texto e faz os comentários e encerra com outra oração. Então vamos lá fechar os nossos olhos. Vamos fazer aquela nossa respiração profunda em 3 tempos para que a gente possa se conectar, sentir a presença da espiritualidade. Inspira em 3 segundos, assim, ó. Retém, 1, 2, 3, expira, 3, 2, 1. Mais uma vez, inspira em 3, retém, 1, 2, 3, expira, 3, 2, 1. Senhor Jesus, iniciamos sempre agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de ouvir esse Evangelho bendito. Te agradecemos todo o trabalho de Emmanuel, todos os ensinamentos, os conhecimentos que Emmanuel nos trouxe, que possamos interpretá-lo, compreendê-lo e aplicá-lo em toda a sua inteireza e sua pureza. Que possamos compreender cada itemzinho do Evangelho do Cristo através dos ensinamentos dessa espiritualidade superior. Como um dos integrantes, nós temos Emmanuel. Que possamos, Senhor, bem entender, bem compreender, para que caminhemos, né, pelos caminhos retos, que é o tema de hoje. Possamos entender o que é um caminho reto e como ele nos leva para a verdade e para a verdadeira vida. Que possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, quem chegou? Tia Marlene. Boa noite, tia. Muito bem, a garganta hoje ficou meio assim, tô meio travada assim, meio rouca, sabe? Começou agora. Mas vamos lá. Vamos lá. Caminhos Retos, capítulo 21, do livro Caminho, Verdade e Vida. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João, capítulo 21, versículo 6. Essa passagem faz parte daquela narrativa de João, quando eles estavam tentando pescar, ou melhor, estavam pescando, mas não estava vindo peixe nenhum. Estava difícil, não estavam conseguindo. E aí Jesus chega e fala assim, lança a rede para a banda direita do barco e achareis. Aí você pensa, você está num barquinho
e tem todo aquele mazão. Você está acostumado a jogar a rede só do lado esquerdo e sempre deu certo. Sempre veio peixe. Você viveu anos só pescando do lado esquerdo. Aí vem aquele período que começa a dar errado. E tá dando errado, e tá dando errado, tá dando errado. Aí vem Jesus, não, joga do lado direito que vai achar. Aí você fica assim, bom, né? Tem fé ou não tem fé? Mudar um costume que já estava acostumado. A gente está sempre batendo cabeça de um jeito só. A gente acha que consegue resolver todos os problemas do nosso jeito. Não, porque eu sei resolver. Porque eu sei resolver. Aí a gente fica ali. Aí quando a gente resolve pedir ajuda, aí vem inspiração. Vai para o lado direito, vira para o outro lado, faz um troço diferente. E aí eu estava ouvindo hoje à noite, boa noite, Socorro. Estava ouvindo um cara falando que não tem nada a ver com religião, nada a ver. Ensinando outra coisa, tava falando de outro tema de digital, sabe? E aí ele dizendo assim, ele repetiu a frase atribuída a Einstein. Einstein? Se você quer um resultado diferente, você tem... Não, é uma burrice você querer alcançar resultados diferentes com os mesmos atos de sempre. Então, para você ter resultados diferentes, é preciso ter atitudes diferentes. Então, é mais ou menos a ideia, né, que o Cristo trouxe. A gente foi doutrinado numa certa religião, né, ou até sem pessoas, né, sem religião. E que de repente se vê em determinadas circunstâncias da vida que se vê levada a ter que pensar diferente, em hipóteses que nunca pensou antes, né? Do tipo, estamos numa pandemia. Quem pensou algum dia na vida que estaria vivendo em uma pandemia? Alguém já sonhou isso antes de acontecer? Raríssimo, né? Se houve, foi aqueles que pressentiram mesmo, mas raríssimos. Então, nós, comuns, então a gente tem acostumado com um determinado ritmo de vida. E agora, com a pandemia, a gente teve que... Sabe aquele que você vai num carro, num ônibus, num trem? Um trem, né? Quem já pegou o trem mesmo? Está numa velocidade X. Aí você vai... Tchan. Se o motorista frear bruscamente, como é que a gente faz? Aí volta. Foi isso que aconteceu com a gente este ano, nessa pandemia. A gente sofreu um freio de arrumação, né? A gente vinha naquela vida acelerada, aquela vida vivendo daquele jeito que a gente nem sabe direito se gostava ou não gostava. Na verdade, os números estão aí para dizer quem trabalha com gestão de pessoas, com recursos humanos, né, com área de desenvolvimento humano, já sabe, né, vê que tem muitas pesquisas, já havia muitas pesquisas indicando a infelicidade reinando em todos os setores, em todas as funções, em diversas funções, na margem de 90% de infelicidade. Boa noite, Lude. Numa proporção assim de 90% de infelizes. Infelizes no contexto total, né? De não felizes, na verdade. Não satisfeitos. E aí vem as graduações, né? De insatisfeito, totalmente satisfeito, relativamente satisfeito, infeliz. Então, a gente tinha essa circunstância antes da pandemia. E aí vem a pandemia e nos faz frear bruscamente. Nos fez frear bruscamente. E aí, como é que a gente faz? A gente ainda está
naquela tontura, né, do freio de arrumação, né, que a gente tá nesse movimento de estabilização da freada, né? A gente ainda fica assim, estamos reaprendendo uma nova vida, porque acabamos entrando em contato com novos sentimentos de medo, de dor, de perda, de falta de esperança, né? E ao mesmo tempo a gente passou a ter contato com novos sentimentos de carinho, amor, estar mais em casa, estar mais no lar, estar mais com os filhos, estar mais com o marido e a esposa, estar mais com os pais ou não, dependendo, né, da idade, das circunstâncias. Então, novos sentimentos foram trabalhados, foram apresentados e está sendo trabalhado nesse momento. Então a gente vivia aquela vida rápida, frenética, e vivemos pelo menos uns 5 meses. Quem pôde, viveu pelo menos uns 5 meses de caverna absoluta, dentro de... ladeirinha! Lá, bem-vindo, meu amigo. Então, vivemos encavernados, né? Ficamos encavernados por 5 meses. Quem pôde, obviamente, né? Porque tem profissionais que, pelo contrário, aumentou ainda mais o trabalho externo, dando mais plantões, dando mais de si em favor da saúde pública, atuando, né, nos seus trabalhos. Mas, em geral, com as suas exceções, mas em geral, em geral nós nos voltamos mais para o lar, para a residência, ainda que fazendo home office, teletrabalho, ainda que virando um pandemônio dentro de casa, a casa ficou suja, a pia de prato então ficou uma montanha, chegou até o teto, aquele desespero do início, mas a gente começou a aprender a banda direita do barco, sabe? A gente vivia pescando do lado esquerdo, né? Esse tipo de vida frenética, vou repetir, esse tipo de vida mais voltado para fora. E agora, com a pandemia, muitos de nós passamos a viver mais para dentro de nós, vivendo conflitos internos, vivendo conflitos com os nossos internos em casa, né? Com os nossos companheiros de internamento em casa, para aqueles que pôde ficar, repito. Então, a gente está aprendendo a jogar a rede do lado direito do barco. Essa olha que encaixe perfeito, né? Do evangelho, do versículo de hoje, com a circunstância que estamos vivendo na pandemia, né? O que fruto nós queremos colher da pandemia? Muitas perdas, houve muitas perdas. Mas e as colheitas que a gente está tendo condições de ter? E as pescarias? A pescaria que estamos tendo a oportunidade de pescar. Na verdade, ainda que com perdas, possivelmente uma perda, talvez em outra circunstância que não seria possível se continuássemos vivendo naquela vida frenética, né? Então vamos lá. Agora, entender o que Emmanuel nos trouxe sobre este versículo. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Olha só, a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. A gente, ao acordar, tem que dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Interesses de Deus. Senhor, o que queres de mim?
O que o Senhor quer que eu faça hoje? O que eu posso ser útil para você hoje? Sabe? No caso, nós nos portando assim perante os nossos irmãos, possivelmente acharemos a resposta do que Deus quer de nós. Como eu posso lhe ser útil hoje? Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Inclusive, ao nos rebelarmos contra a pandemia, contra o vírus, rebelarmos contra as circunstâncias, a gente deixa de aproveitar todos os ensinamentos que ela pode nos trazer, né? Todo o bem que ela pode nos fazer. Sim, que ela pode nos fazer. Boa noite, Cris. Então, a criatura, busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Não, eu sei da minha vida. Eu não quero o quê? Não, seguir por aquele caminho ali? Não, eu quero ir para aqui pela esquerda. Aí Jesus, não, vai pela direita. E direita, né? Direita também temos aquele conceito, né, de andar reto, que são os caminhos retos, né? Mas de andar com retidão dentro dos desígnios de Deus. E a gente continua insistindo em dar valor às questões materiais mesmo, do tipo, por exemplo, quem já era espírita antes, ai, tô com uma preguiça de ir no centro hoje, não quero ir, estou muito cansada. E aí vem o anjinho, né? Mas vai, porque vai ser bom, você vai receber um passe, vai refazer as suas energias. Aí vem o diabinho, né? Claro que isso tudo é folclórico, tudo isso faz parte do nosso próprio consciente e inconsciente brigando, a nossa sombra brigando com o nosso inconsciente. A gente sabe o que é certo, a gente sabe qual é o nosso dever, mas tentamos burlar a nossa consciência, tentando fazer justificativas injustificáveis. E aí a gente chama de anjinho e diabinho para dizer que é externo. Mas tudo isso é uma briga interna. Então, feito parêntese, vem o diabinho assim, que nada. Você já foi semana passada, você trabalha demais esse centro. Você já rezou hoje, para que você vai para o centro? Você já fez uma oração hoje de manhã? Para que você vai no centro? Não, menina, fica em casa, ó. Aí te lembra, né? Tá passando um filme ótimo na TV, daqueles que você dá risada até não parar mais, só que é um filme assim bem bestinho, que você não precisa nem raciocinar. E aí a gente escuta aquilo, né? E aí opta por qual? Direita ou esquerda? Boa noite, Elvia. E aí a gente fica onde? Direita ou esquerda, né? Aí tem dia que a gente nós vamos pro centro. E tem dia que a gente, eu hoje estou muito cansada, eu mereço ficar em casa fazendo nada. E aí deita no sofá e fica assim na televisão, ó. Não tá assistindo nada, só tá passando o canal. Só tá passando os canais, não tá assistindo nada. E aí quando a gente vê, ou então tá no celularzinho, né? Não tá vendo nada. Só tá matando o tempo. E aí a gente se vê 1 hora, 2 horas jogada fora, que a gente não descansou, porque na verdade o descanso é psicológico. Ah, meu Deus! É que nem dizer que frio é psicológico. Boa noite, Roberto. Quem me fala que frio é psicológico, só falta voar no pescoço. Porque eu sinto mais frio do que o normal, sabe? Que as pessoas normais. Eu digo que eu tenho, meu termostato é quebrado, sabe? Eu tenho um termostato quebrado, porque eu sinto muito frio. E aí, quando a gente não descansa, quando eu digo, né, que o descanso é psicológico, é porque é uma atitude do dever cumprido. Nós só conseguimos descansar, ter paz com a consciência tranquila. E quando é que a gente tem a consciência tranquila? Quando a gente sabe que cumpriu o nosso dever daquele dia.
Não tenha dúvidas. E esse dever pode significar carregar 500 pedras para cima do morro, né? Para cima da montanha. E vai estar tudo certo. No final do dia você vai estar descansado. Sabe aquele sono dos justos? O que é o sono dos justos? O sono dos justificados, né? É aquele que sabe que fez o que lhe era devido fazer naquele momento. A Eva diz, nossa, li isso hoje, e a maior verdade. Nada, por acaso, é tudo interligado, Elvia. Eu contei antes de você entrar que eu também estava assistindo uma live que não tem nada a ver com o espiritismo, nada a ver com religião. É uma live bem sobre um trabalho. E o rapaz falou exatamente sobre isso, da gente, ao querer ter resultados diferentes, nós temos que ter atitudes diferentes, né? E Elva está concordando, não é? Pois é, tudo é interligado. Tudo é interligado. E aí essa live que eu estava assistindo tinha tudo a ver com a lição de hoje, que é a proposta do Cristo, quando Pedro, João e não sei mais quem estava no barco, que eles estavam jogando a rede só de um lado e não estava vindo nada. Jesus chega e diz, não, joga do lado direito, pô. Muda o caminho, né? Muda a técnica, muda a tática. Vamos seguir para o caminho certo. Se aqui, o materialismo não está te dando a felicidade, a tranquilidade, a paz que você quer, que a gente nem sabe o que quer, a gente sabe que quer, mas a gente fica buscando do lado material. E aí vem Jesus e diz, não, eu te dou a paz, eu te deixo a minha paz, mas não a paz que o mundo te dá. É o lado direito. E a gente continua querendo ir para o lado esquerdo, pescar pelas coisas do mundo, sendo que a paz vai estar com as coisas do espírito. E aí a gente fica, Engraçado que também eu estava em outro grupo de estudo, agora, antes de entrar aqui, falamos sobre o martírio, né? O martírio do corpo. E aí teve um colega que falou exatamente isso, do martírio do corpo, em que a gente, martirizando o corpo, tenta sublimar o espírito, sendo que uma coisa não tem a ver com a outra necessariamente. Não é o martírio do corpo que leva à sublimação espiritual. Ao contrário, é a elevação espiritual que leva não ao martírio do corpo, mas assim ao desprendimento do corpo. É invertido, sabe? A ordem é invertida, a causa e o efeito. A causa é o espírito. O espírito elevado torna a matéria desapegada. E não o contrário. A gente se martirizar, se flagelar, não torna nosso espírito desapegado da matéria. Olha só que coisa, né? Como a gente vai vir tudo interligado, Elvia. Tudo interligado. Então, vamos lá. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. Então, o que é o desequilíbrio? Repetir a frase anterior de Emmanuel, que tem a ver. A criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. E nessa tentativa de se sobrepor, ocorre o desequilíbrio, porque ninguém engana Deus. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. E aí a gente tem que reparar o nosso corpo, com todos os desgastes que nós promovemos a ele. Todos os desgastes de bebida, comida, sono mal tirado, né? Um sono mal feito, vamos dizer assim.
cigarro, bebida alcoólica, remédios excessivos, enfim, a perturbação mental, não higienização da mente, tudo isso é desequilíbrio e que exige uma reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Então, alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se no verdadeiro inferno de sombras interiores. Tem gente que quer resolver tudo numa vida só, né? Quer resolver tudo agora. Assim, descobriu pela doutrina espírita que tem que ser bom, né? Que tem que resolver todas as sombras. E aí, acha que tem que resolver todas as sombras de uma vez só. E aí começa a atirar em tudo. Só que quando a gente atira a esmo, né? Também não sou entendida de tiro não, mas é o que eu aprendi esses dias. Quando você atira assim do nada, você não atinge ninguém. Mas quando você foca, aí você vai certo na sua estratégia, ó. Escolha uma coisa só. O Ladeira dizendo que o verdadeiro espírita não é aquele que é perfeito. Esse é um dos maiores enganos que quem não é espírita acha que não quer ser espírita por isso. Porque não quer ser perfeito. Mas nós não queremos ser perfeitos. Mas buscamos sim o nosso melhoramento dia após dia. Então a gente elege um item para trabalhar naquele dia. Sniper. Mas dizendo é um sniper, né? Você vai, ó, foca. E aí vai dar aquele tiro certeiro, ó. Hoje eu vou trabalhar a minha paciência. Quem não viu meu vídeo sobre paciência, tá lá na Agenda Espírita. Vão lá conferir, por favor. Agenda Espírita. Eles postaram lá um vídeo meu sobre paciência. Então, quando a gente quer trabalhar a paciência, a gente tem que se propor a isso nesse dia. Esqueça a vaidade desse dia, de trabalhar ela, né? Não vamos trabalhar com ela hoje. Não vamos trabalhar com orgulho hoje. Não vamos trabalhar com egoísmo hoje. Vamos trabalhar com a paciência, que na verdade a gente vai estar trabalhando uma das vertentes do orgulho, né? Ou uma das vertentes. A Agenda Espírita no Instagram. Isso, Cris. Isso, no Instagram. Então, a gente vai focar, por exemplo, você elege hoje a paciência. Aí você vai ler sobre o que é paciência, vai se preparar, vai assistir o vídeo da Juliana, lá na Agenda Espírita. E aí ela vai citar lá 2 textos de Joana e do Evangelho. A gente vai no Evangelho e faz a leitura. Aí quem não tem acesso ao livro de Joana, talvez possa ser um pouquinho mais difícil. Mas busca, talvez quem tem um Kindle, que consegue baixar, né? Ou que compra o livro. Então a gente vai pegar a parte teórica. E aí durante o dia a gente se propõe a exercitar aquilo que foi proposto por Joana, que foi um espírito amigo que fez o texto de paciência do Evangelho, e no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então a gente, só para começar, e aí a gente começa a identificar durante o dia aonde a gente tem impaciência. E aí a gente, quando aquele colega de trabalho veio dizer assim, nossa, estamos atrasados para atingir a tarefa de concluir nossa tarefa de hoje. Nós temos até meio-dia para fechar a tabela que o chefe mandou fazer. E aí você toma aquilo como uma crítica ao seu trabalho, por exemplo.
E aí a gente perde a paciência, né? A gente se sente ofendido, né? Que orgulho ofendido, orgulho atingido, e a gente fica nessa de, oh, boa noite, Gerson. E a gente fica nessa de, lembra do que leu e aí, paciência. Paciência consigo mesmo. Poxa, eu não vou conseguir terminar. Eu realmente acabei ficando mais tempo lendo os e-mails e não foquei nisso que era mais urgente. E aí acabou que atrasamos, então vamos correr. Aí você propõe pro colega, ô colega, a gente atrasou, né? Mas eu te proponho aqui agora, vamos ficar até 12:30 pra gente poder conseguir terminar? Pronto, resolve aí, ó. Paciência com você mesmo, paciência com o colega. Achou a solução? Resolveu. E aí partiu para a solução, na verdade, né? Então, antes de se desesperar no combate, e aí deixar vir todas as sombras, vamos começar uma de cada vez. E aí a gente se queixa do destino, acusa a sabedoria divina. Ah, meu Deus do céu, você me deu uma prova muito pior do que eu imaginava, né? Tá muito mais difícil. Eu não aguento isso. Você não mediu direito, eu merecia algo mais leve, algo desse tipo, né? E a gente até, e tem uns que até gesticulam nos abismos da maldade. Sabe chutar o cachorro? Sabe jogar todas as nossas traumas, todas as nossas frustrações no pobre cachorrinho que nos recebe feliz da vida? Esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Ou seja, nós esquecemos do nosso capricho aqui no sentido, né, de cuidado, não. Aqui é de capricho naquele sentido negativo, né? De nós temos as nossas vontades, né? As nossas vontades, assim, nossa forma de fazer é só essa, então é o nosso capricho, né? No sentido de menino mimado, que cheio de capricho, sabe? E aí, imprevidência. Não calculou direito o tempo para fazer a sua tarefa do trabalho. E aí vai dizer que o chefe que é exigente demais, né? Não calculou o tempo certo para buscar o menino na escola. Tudo bem que agora ele está sem menino na escola, né? Mas para quem tem, né? Que algumas cidades já voltaram. Mas assim, você não calcula direito e aí depois vai querer estacionar em segunda faixa, em terceira faixa, vai querer, porque só vai ter vaga lá no final da rua, você vai ter que voltar andando, e aí você começa a reclamar de tudo e todos, e começa a fazer um monte de coisa errada no trânsito, e tudo por conta de caprichos e imprevidências. Então, Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco, e a achareis. Figuradamente, ou seja, com uma figura de linguagem, o espírito humano é um pescador de valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando nossa rede para a banda direita? Para a banda da espiritualidade? Ou estamos jogando nossa rede apenas para a parte material, né? Para quem vai chegando no fim do mês, o dinheiro não dá, e a gente se pergunta assim, será que realmente eu apliquei o meu dinheiro em coisas realmente úteis? Todo ele? Será mesmo? Será mesmo? Avaliando centavo por centavo. E aí a gente fica naquele desespero de que a conta não fecha no final do mês. E quando vai ver, sempre tem uma coisinha que poderia não ter sido gasta. Aquela blusinha poderia não ter sido comprada. Aquele sapatinho poderia ter esperado mais um pouquinho para entrar no nosso guarda-roupa, no nosso sapateiro, né? Aquela bolsa poderia ter esperado mais um tanto, aquela festa, aquele ingresso daquele show, talvez pudesse esperar. Ou, já que eu gosto tanto, eu poderia já previdentemente me preparar, juntando uns valores para quando chegasse o momento daquele show,
eu ter o valor para dar sem ter que parcelar em cartão nem nada disso, por exemplo, né? Então, o que é valorizar as coisas da matéria e o que é valorizar as coisas do espírito? O quanto que com nossas atitudes diárias nós estamos valorizando vida material e vida espiritual. Não estou dizendo para vivermos como monges, totalmente desprendidos, porque eu jamais teria condições de propor uma coisa dessa, né? Vide eu, né? Mas a pergunta é: o quanto de vida espiritual você está semeando, você está pescando, e o quanto de vida material você está semeando, pescando. Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça, ou seja, os nossos pensamentos e os nossos atos se fundem, né, na verdadeira justiça. Os nossos atos se coadunam, correspondem a uma justiça, correspondem aos nossos pensamentos de justiça. Será que sim? Será? Quando a gente pede para ser beneficiado, aí Ladeira perguntando, nós somos éticos? Boa pergunta, Ladeira. Boa pergunta. Quando estamos, por exemplo, né? O exemplo aqui na pandemia, que a gente se pergunta, será que eu estou me cuidando o suficiente para não atingir outras pessoas? Como o Divaldo sempre fala, Divaldo repetia isso pelo menos mais no início da pandemia, né? O tempo todo. Não importa o outro, o que importa é o quanto que nós estamos cuidando para não contaminarmos outras pessoas. Para nós não contaminarmos outras pessoas. Então, os nossos pensamentos correspondem às nossas ações, ou melhor, nossas ações correspondem aos nossos pensamentos de verdadeira justiça. Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo neste ensinamento recomendava, de modo geral, aos seus discípulos, dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Já propus aqui, já falei aqui durante o Evangelho sobre o minimalismo, né? Que consiste numa vida um pouco mais simples e reduzindo mesmo as coisas, né? Olha aí a questão 919, gente, isso mesmo, Ladeira, ela sempre volta, porque é o segredo do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, né? Que é a resposta para que consigamos, né? Nos elevarmos só através do autoconhecimento. Não é à toa que é a quarta força, né? A psicologia é a quarta força. Então vamos lá. Dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Eu contei aqui para vocês que eu morava numa casa em que eu tinha um closet enorme. E ele era todo ocupado. Até que eu me mudei para um apartamento normal, apartamento razoável, mas que meu guarda-roupa só tem 2 portas. Então eu tinha um closet que consistia talvez o equivalente a 6 portas. E agora eu tive que reduzir para 2 portas. E para desapegar disso tudo, que não cabia. Aí o primeiro movimento foi deixar tudo em caixa. Vamos montando caixa aqui, e aí tinha um pedacinho assim no corredor, que a gente começou a montar a caixa até o teto. E aí em um ano, antes da pandemia, né? Nós fomos desfazendo caixa por caixa.
caixa por caixa. E para selecionar o que vai, o que fica, o que vai, o que fica, o que vai, o que fica. E aí? E aí? E aí? Gente, pense num processo que foi difícil, mas eu sobrevivi, tô aqui, né? E hoje tô tranquila, com minhas 2 portinhas aqui. São 2 portas, né? 2 portonas, mas tô convivendo bem com elas. Meu esposo também tinha 3 portas e agora, ó, vocês estão vendo aqui atrás, só tem uma. Quer dizer, é 2, mas equivale a uma, né? Daqui era lá. Choro e ranger de dentes, né? Foi assim mesmo, Ladeira. Foi exatamente assim, o sofrimento. Oh, meu Deus, você fica assim, oh, meu Deus, mas eu gosto tanto desse sapato. Mas, Juliana, a sapateira agora, que eu tinha 3 gavetas enormes de sapato, virou um negocinho desse tamanho, que só cabem 6. 3, 6, Não, cabem 9, mas para dividir para mim e meu esposo. Desse tamanho. E aí, fazer a energia girar, né? Assim, fazer fluir, porque objeto que fica muito tempo parado sem uso é energia acumulada e que apodrece. Apodrece o objeto e apodrece a energia. Então, todo objeto foi feito para ser usado. Sim, todo objeto foi feito para ser usado. E se a gente não usa, é porque tem alguma coisa errada. Ele não está cumprindo a sua função e a gente não está permitindo ele cumprir a sua função. E isso em si, no meu entender, já é um erro. Né? Pelo menos foi o que eu cheguei à conclusão e que me ajudou a desapegar. E assim vamos, né? Vivendo cada dia um desapego diferente. Cada dia a gente vai exercitando um item que a gente precisa para ir sublimando, né? De pouquinho em pouquinho, mas sempre de pouquinho em pouquinho, mas sempre um pouquinho, sabe? De pouquinho em pouquinho, mas sempre um pouquinho. Quem já teve experiência de coletar a água que pinga de uma torneira pingando, no decorrer de um dia, você vê o tanto de água que seria desperdiçada se não fosse parada, né? Se não fosse colocado numa vasilha para você reutilizar em alguma outra atividade. Até consertar a torneira. É a mesma coisa, gente. Energia parada, desperdício, tudo isso é contra os desígnios de Deus, basicamente. Então, que nos possamos, né, pescar do lado certo, o lado direito, né, no sentido de nos voltarmos cada vez mais para as coisas do Espírito. Então, meus amigos, esse foi o Evangelho de hoje. Que possamos cada vez mais dedicar nossa atenção aos caminhos retos e acharemos o que é essencial para a nossa verdadeira felicidade. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos fazer a nossa oração final. Assim, vamos fazer a nossa respiração em 3 tempos. Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Mais uma vez, inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Amado Mestre, querido Emmanuel, te agradecemos imensamente o Evangelho de hoje, te agradecemos as lições de hoje, essa lição de nos lembrarmos da necessidade de sempre estarmos voltados para as coisas do Espírito, de sempre estarmos voltados para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa elevação espiritual, para o nosso desprendimento material, mas de forma equilibrada, de forma
cada vez mais consentânea com a elevação espiritual, né? Que a elevação espiritual seja o nosso foco e que através dessa elevação espiritual tenhamos as consequências de desapego material. Que possamos compreender isso e a partir daí focarmos na causa, na verdadeira causa, que é o espírito. Que somos nós espíritos, né? Que possamos estar convosco, Senhor, ao lado direito, nos voltando sempre para a pescaria do lado direito do barco. Que assim seja, graças a Deus. Eita, aí. Graças a Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. Deixa eu ver, Socorro falou o quê? Deixa eu ver. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável pelo nosso destino, a não ser nós mesmos. Maravilhoso, Chico Xavier. Maravilhoso, Socorro. Suas frases estão ótimas, Socorro. Estou adorando, viu? Muito obrigada. Então, procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável pelo nosso destino, a não ser nós mesmos. Exatamente. Lembretes finais, copo de água do lado da sua cama. Reze para o seu anjo da guarda, peça para ele fluidificar aquela água, colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. No dia seguinte, você toma aquela água com toda a fé que você tiver. Vou pedir para compartilhar, mandar para os seus amigos, para que a gente possa ampliar essa corrente do bem cada vez mais. Um beijo a todos, até amanhã às 21h30, se Deus quiser. Tchau, pessoal!